Boa tarde a todos. Boa tarde. Sim, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Com muito amor, com muito carinho, estamos todos aqui presentes. Nessa alegria, pois, de estarmos aqui irmãos, né? Como uma família espiritual, né? E material também, aqui meus parentes materiais também, né? Mas temos os nossos aqui. Isso é importantíssimo, pois é através desta união de almas que estaremos então buscando a alma maior, o Espírito maior que é Jesus. Através dessa contemplação em que temos que fazer dentro de cada um de nós, buscando cada vez mais nos melhorar, cada vez mais nos edificar neste momento, que estaremos buscando a oportunidade de Jesus. Buscando a oportunidade de estarmos também em José de Mococa, né, buscando o auxílio dele, pois ele é o mentor da casa, ele é que nos dá o auxílio para que estejamos a trabalhar, para que estejamos nos edificando cada vez mais. E lembrar-nos de que cada um de nós somos os nossos mentores espirituais, mentores esses que podem ter sido os nossos parentes, né, que viveram conosco, né, e que desencarnaram, que continuam conosco lá no plano espiritual, como anjos amigos, nos dando apoio para que hoje estejamos aqui. Então vamos estar aqui realmente com gente. Não vamos estar aqui e desperdiçar a oportunidade. Porque às vezes a gente tem esse costume, né, Sandra? A gente está aqui, mas a gente está lá fora pensando em outras coisas. A gente está lá fora e a gente está pensando aqui na casa. Assim, a gente está com a namorada, está pensando, né, em outra coisa. Então vamos buscar o pensamento, né, o vivo realmente o propósito que temos, que é estarmos nessa casa de caridade, amor de luz. Concentrarmos para que recebamos, né, com respeito, claro, sempre a espiritualidade maior que está aqui para nos ceder um pouquinho dela, né, um pouquinho, um montão, né, e nós com o nosso pouquinho recebermos a oportunidade de vir. Tá bom, gente? Você vai fazer um pouquinho. A Sandra, que vai fazer a palestra hoje, ela vai falar sobre loucura e resgate. Tá bom? Eu vou palestrar para vocês, Sandra. Desde a oportunidade de ouro, né? Olá. Olá. Muito boa tarde a todos nós. Boa tarde. Muito boa tarde a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e aos desencarnados, que os nossos olhos não enxergam, mas que assim como nós também se encontram presentes. Hoje, nós estamos no mês de novembro do ano de 2023, estamos numa instituição que se chama Instituição Beneficente José de Mococa. Estamos na capital, São Paulo, e cumprimentei os que estavam presentes e quero também cumprimentar as pessoas que vão nos ver em outros momentos, através das redes sociais, que sejam também muito bem-vindas nesse momento ao nosso tempo de caridade. Meus amigos, sejamos bem-vindos nós que já fazemos parte, já conhecemos um pouquinho, estudamos e que estamos sempre em busca de desbravar e de conhecer um pouco mais a respeito da doutrina espírita, mas as pessoas que pela primeira vez aqui se encontram, as pessoas que pela primeira vez nos veem, nós que aqui nos encontramos e que muitas vezes nos esquecemos nas nossas bases, às vezes a gente vive uma sacudida da vida que a gente pensa em para onde eu vou, que caminho eu percorro, que estrada eu ando, que rua eu entro, em que porta eu bato. Então eu gostaria de dizer-lhes, assim como digo a mim também, a base da nossa vida, o grande alicerce que a gente precisa ter a todos os instantes é sermos o melhor que pudermos em todos os ambientes que a gente adentra. Que quando o ambiente receber a nossa presença, quando nós sairmos daquele ambiente, ele esteja melhor do que quando a gente chegou. Que a nossa casa igualmente esteja bem estruturada. Só que o que é uma casa estruturada? É um lar em que os móveis são bonitos, são último lançamento, que é tudo combinando, que é tudo muito visual? Não. Um lar estruturado é um lar que primeiramente realiza evangelho no lar. Por quê?
A gente se preocupa quando a gente almoça, quando a gente faz uma refeição, ou no dia a dia. A gente se preocupa em tomar um banho, trocar de roupa, porque a roupa suja. Hoje aqui em São Paulo está um dia quente, a gente sua. A gente se preocupa em limpar o chão, porque está sujo, pode vir insetos. A gente se preocupa de lavar a louça para não criar bicho. Mas a gente precisa se preocupar com aquele ambiente emocional, com aquele ambiente sentimental, com aquele ambiente das vibrações que os olhos não veem, mas que o nosso coração sente. São as vibrações da nossa casa. Como que elas são criadas, estruturadas e fornecidas? A gente precisa ter cuidado com isso, e para isso a gente precisa realizar algo que se chama Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é algo que a gente deve praticar. Isso, quem está chegando na doutrina, quem já vivencia a doutrina, quem já está mais antigo, quem está falando, a gente precisa sempre se policiar para pelo menos uma vez por semana realizar o Evangelho no Lar. Um dia e um horário marcado para aquilo. Do jeito que a gente tem os nossos compromissos profissionais, os nossos compromissos sociais, com o nosso lar, com o nosso ambiente, com a nossa família, a gente precisa ter o compromisso da realização de Evangelho no Lar. Então, se eu faço, por exemplo, de terça-feira às 8 horas, que é o melhor horário, que eu sei que eu vou estar em casa, é o horário que eu paro, às 8 horas da noite eu pego um copo com água, ou uma garrafinha, ou uma jarra de água, sento num ambiente, convido os meus familiares, seria muito bom se fosse com a família toda. Se não for possível, não tem problema. Realize só você. Um lar que tem pelo menos alguém que se preocupa em trazer um alicerce para aquele lar, é um lar já estruturado e que vai se estruturando e que vai contaminando as outras pessoas ao nosso redor. Então, na terça-feira às 8, pego minha água, coloco do lado. Pego um livro, na nossa doutrina, a gente utiliza o Evangelho segundo o Espiritismo, ou pode ser algum outro livro que você se sinta, que preencha o seu coração. A gente recomenda que seja algum livro da mediunidade de Chico Xavier, ou de Valdo Pereira Franco, ou de Ivone do Amaral Pereira, ou de grandes médios assim. Então a gente está sugerindo para quem não conhece. Pego um livro, aí eu sento às 8 horas, faço uma oração, para equilibrar o meu coração, que às vezes vem muito atribulado da vida. Faço uma oração, pego o livro, posso abrir aleatoriamente, pego uma mensagem, pode ser uma mensagem pequenininha que seja, faço a leitura dela. Se eu estiver sozinha, também posso fazer em voz alta, porque nunca estamos a sós. Faço aquela leitura, quando termina aquela leitura, eu faço orações e peço aos anjos de guarda, aos mentores amigos, que cuidem, que assistam e que amparem o meu lar, que amparem a minha família, que amparem aqueles que convivem com a gente. E olha, existem passagens da coleção de André Luiz, que se chama A Vida no Mundo Espiritual, em que ele comenta que André Luiz veio do plano espiritual com alguns irmãos espirituais, era um grupo de 3, André Luiz e mais 2, e estavam passando pela terra porque eles iriam fazer algumas atividades de socorro. Naquele momento em que eles lá se encontravam, começou a chover. Como aqui em São Paulo, na semana passada, teve uma chuva danada. E o que a gente faz quando chove? A gente corre para se abrigar em algum lugar, por conta da chuva, né? E o André Luiz, em espírito na terra, percebia que as pessoas encarnadas corriam para se abrigar, mas ele percebia que os espíritos que estavam andando pela rua, que eram muitos, também procuravam se abrigar. Eles também procuravam algum lugar que eles pudessem entrar para se abrigar da chuva. E uma coisa chamou a atenção de André Luiz, e ele perguntou para o coordenador daquele trabalho: por que esses espíritos saem andando, entram nas casas que estão com a porta aberta, entram em várias casas, e não entram numa casa específica? Ali tem uma casa muito simples, eles passam pela frente, mas eu não vi nenhum entrando lá. O orientador disse: vamos até lá descobrir o porquê. Foram, entraram naquela casa e descobriram por que os espíritos que andavam pela rua não entravam naquele ambiente. Era um ambiente que se realizava evangelho no lar. Era um ambiente
onde se realizavam preces costumeiramente. Era um ambiente em que os seus moradores procuravam cuidar do ambiente daquela casa, procuravam cuidar com preces e com boas energias. Aqueles espíritos que andavam pela rua, eles não entravam na casa porque eles não conseguiam enxergá-la. André Luiz entrou com o mentor por quê? Porque eram espíritos já equilibrados e tinham a liberdade de ir lá porque estavam para dar assistência às pessoas ao redor. Então, essa história, o fato que aconteceu, está escrito, está registrado num dos livros de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, e eu estou relatando, relembrando a quem já conhece, falando para quem não conhece e falando para mim mesma. Não esqueça, Sandra, de fazer o evangelho em casa. Não deixe de fazer o evangelho no lar, porque quando a gente faz o evangelho em casa, a nossa casa é amparada, assistida. Todos nós que lá convivemos somos igualmente amparados e assistidos em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os campos. Ontem, dia de sexta-feira, a gente tem um encontro aqui, começa às 19h30, que são tratamentos médicos. E ontem, o médico, ele sempre traz uma fala antes de começar os atendimentos, e aí ele trouxe algumas recomendações para a gente, e uma delas foi muito interessante. Ele disse assim: evite a todo custo entrar em contendas. Evite a todo custo entrar em discussões. Evitem trazer falas e argumentos que só trazem discórdia. Eu convivo com alguém que gosta de amarelo e eu gosto de azul. A gente vai bater boca sempre porque eu quero que tudo seja azul e ele quer que tudo seja amarelo. E é uma discussão que não vai chegar a nada que auxilie. E o que é que ele dizia? Não briguem, não discutam. Só existe briga, discussão e desavença quando duas pessoas querem. Então a recomendação de ontem foi, dentre as muitas tão belamente apresentadas, mas de que a gente evite a todo custo entrar em discussão. E assim são os nossos lares. Assim são com os nossos familiares. Para que a gente evite agressividades, violências, agressões. Para que a gente não contribua com essa guerra que a gente vê pela TV e fica tão doído, que a gente não contribua com ela. Sandra, mas que história louca! Como eu posso contribuir com a guerra, com as guerras que estão fora do Brasil? Eu não estou lá, não tenho arma de fogo, não conheço ninguém lá, mas eu contribuo, sabe como? Com os meus desequilíbrios mentais, com as minhas discussões, com a minha violência verbal, com os ódios, com as mágoas e com os rancores que eu guardo dentro do meu íntimo e que compõem a grande atmosfera a qual todos nós vivemos. Não estou dizendo que a gente deva ficar indiferente diante da vida, não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente tem opções e forma de se posicionar diante de uma situação. Estou profundamente doída com o que acontece. O que eu posso fazer de forma prática para auxiliar? Tem alguém que eu conheço, eu posso mandar algum tipo de ajuda para lá? O que eu posso fazer para somar? Minimamente, a gente pode fazer uma oração. Minimamente, uma vez por dia, que seja, a gente pode, por 3 minutos, fazer uma oração e pedir a Jesus que acolha, assista e ampare aqueles irmãos que lá se encontram. Os irmãos que se encontram sofrendo os reflexos daquela violência física, mas os irmãos que estão cometendo a violência física. Aqueles irmãos que estão matando em nome de um ideal e que não nos compete julgar a ninguém. Porque não nos compete julgar. Porque às vezes a gente comete violências ainda maiores. Ai, Sandra, essa conversa não faz sentido. Você sabe por quê? Eu nem tenho um porte de arma. Nunca peguei numa arma porque eu tenho medo. Mas a gente tem uma arma hoje
às vezes, muito mais letal do que as armas de fogo. A gente tem, o meu não está aqui, mas a gente tem o celular. A gente tem as redes sociais, em que por tantas vezes a gente compartilha informações profundamente dolorosas, sem saber se aquilo é verdade ou não. Às vezes a gente compartilha reportagens de dores, de angústia, de alguém sendo profundamente machucado, manda para outra pessoa. Aquela pessoa que já está sensibilizada, recebe aquilo, vê que fui eu que mandei e olha. A dor que ela está sentindo somatiza e cresce por conta da minha contribuição. E qual que é o meu papel naquilo? Eu passo a ter responsabilidade. Então, eu tenho também uma língua, um verbo que mata. Esse meu verbo mata muito mais que as armas de fogo. Quando eu digo palavras dolorosas, quando eu digo algo que diz assim, eu tenho que falar o que eu penso, eu preciso ser sincera, não posso ser desonesta, eu tenho que ser sincera. Imagina, que crivo você tem para ser sincero? Que crivo eu tenho para dizer que o que eu estou falando do outro é verdade? Que crivo eu tenho para verbalizar a respeito do outro aquilo que eu acho que não é legal? Então eu posso ocupar o meu verbo para uma prece. Eu posso ocupar o meu verbo para falar do outro aquilo que ele tem de bom, porque todo mundo o tem, em alguma medida o tem. Eu posso usar o meu verbo para levar instrução de algo que minimamente eu conheça. Eu posso usar o meu verbo para pegar um bom livro e ler uma história para alguém que porventura não saiba ler. Eu posso pegar o meu verbo, chamar algumas pessoas em meu derredor para tomar um café e fazer uma roda de leitura de bons livros. Livros de poesia. Eu posso pegar o meu verbo e fazer uma leitura, e fazer uma gravação de uma voz, lendo um dos salmos da Bíblia. Quem quiser fazer evangelho no lar, utilizando a Bíblia, é fantástico. Tem salmos maravilhosos. Eu gosto demais do Salmo 23, que já inicia dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso acalenta os nossos corações, acalenta a nossa alma, nos traz um bem-estar que dinheiro nenhum compra. Nos traz um bem-estar que a gente não consegue definir, mas que o nosso coração sente porque fica quentinho. Então, realizemos o Evangelho no Lar. Isso eu estou falando para vocês, mas eu estou falando primeiramente comigo mesmo. O tempo, o dia a dia, que foi outra fala também que o médico trouxe ontem, as questões do dia a dia nos engolem de uma forma tão voraz que a gente não percebe. Quando você vê, você acordou, e quando você vê já é à noite, você nem sabe direito o que fez no seu dia. Nós tivemos uma manifestação também recente de Kardec, e ele dizia para a gente, para que a gente faça um roteiro, uma programação do nosso dia em Jesus. O meu olhar diante disso é pensar, eu preciso pegar o meu dia e encaixar algum tempinho para colocar Jesus, não só na hora que eu preciso, não só na hora do desespero, não só na hora da dor, não só na hora da angústia, mas que eu consiga separar um tempinho do meu tempo para fazer uma oração, para que eu consiga separar um tempinho da minha vida para realizar o Evangelho no Lar, para que todos sejam assistidos e a gente é assistido com o Evangelho no Lar nas relações com os nossos familiares. Nós somos assistidos na saúde do nosso corpo físico, nós somos assistidos na saúde da nossa mente, nós somos assistidos na nossa vida profissional, nós somos assistidos na nossa vida social, nossa vida financeira. E aqueles que convivem conosco igualmente são assistidos. Porque todas as vezes que a gente realiza Evangelho no Lar, nesse livro de André Luiz, o mentor dele, quando explica naquela casa por que aqueles espíritos que estavam na rua lá não entravam, ele comentou que todas as vezes que a gente realiza Evangelho no Lar,
se faz uma corrente magnética em derredor do nosso lar e em derredor de nós mesmos, e aquilo vai se ampliando na medida que a gente consegue ter uma constância. Como dizem os especialistas, um grande atleta não se faz sem treino e sem preparação. Então, na vida da gente, como Allan Kardec disse, que a gente consiga encaixar na nossa rotina diária Jesus, que a gente treine, do jeito que a gente treina, como quando sai uma rede social nova que todo mundo entrou e eu não posso ficar de fora. A gente tem que ir para aprender. Na medida que você vai usando, é que aquilo vai se naturalizando, a gente começa a usar costumeiramente. Assim é para falar de Jesus. Que a gente tenha a disciplina de uma prece. Mas uma prece que não traga consigo só um verbo decorado. Uma prece que ela traga consigo aliada a atitude de alguém que quer ser melhor. Que essa prece traga consigo uma Sandra que a partir de hoje vai falar menos palavrão. Que essa prece traga consigo uma Sandra que a partir de hoje vai ser uma pessoa mais amorosa no seu lar. Que essa prece traga consigo uma Sandra que no ambiente de trabalho, quando eu chegar, as pessoas se sintam bem com a minha chegada, porque é uma chegada calorosa, não é uma chegada de violência. Ou seja, a prece é fundamental. O evangelho no lar é fundamental, mas reconstruir o homem velho é importantíssimo. Deixar os erros que cometemos até ontem. Se até ontem que foi sexta-feira, hoje é sábado, eu fui uma pessoa que tratava sempre os outros de maneira áspera, ou tratava alguém especificamente de maneira áspera, eu vou colocar na minha contabilidade e dizer, assim como o atleta se exercita, eu vou me exercitar para ser melhor nessa parte da minha vida. Cada um de nós tem algum ponto que precisa melhorar. É algo de fórum íntimo, mas que a gente sabe. Quando a gente olha no espelho, a gente sabe. Quando a gente fica sozinho com a gente mesmo, a gente sabe. A gente não precisa que ninguém venha dizer, nos apontar, ou pontuar, ou escrever, ou mostrar para eu ler. Eu não preciso chegar do outro lado da vida e encontrar um livro em que lá esteja dissertado quais são os meus equívocos, quais são os meus erros. Porque esse registro não é ninguém que vai pegar para nos mostrar. É a nossa consciência que tem consigo. O nosso papel na vida, nosso papel nessa existência, pois que temos várias experiências no corpo de matéria, o nosso papel nessa existência é de reconstruir. É de fazer uma escrita que até então havíamos escrito com uma letra que não foi muito feliz, que a gente pega aquela escrita e refaz de uma outra forma. Trazendo um exemplo mais palpável, eu quero compartilhar com vocês uma história que eu gosto bastante. Está inserida num livro que tem por título Vozes do Grande Além. É um livro que chegou até nós pela psicografia de Chico Xavier. A gente conhece, ouve falar, e Chico é muito conhecido pela sua mediunidade, de psicografia. Esse livro específico, Vozes do Grande Além, ele foi recebido de uma outra forma por outra faculdade mediúnica do Chico, que é a psicofonia. O que significa? O espírito vem, chega bem pertinho e fala através do verbo do Chico. Quando ele falava, aquilo estava sendo gravado. Depois um outro personagem que fazia parte daquela reunião, que se chamava Arnaldo Rocha, foi marido de Ney, um grande espírito que desencarnou em Minas aos 22, 23 anos de idade. Arnaldo Rocha, trabalhando com Chico Xavier, era ele que fazia a transcrição depois dessas falas. Então, por isso que a gente tem esse livro Vozes do Grande Além, pela mediunidade do Chico, não de psicografia, mas de psicofonia, veio pelo Chico. Então, o que acontece? Era uma reunião espiritual que se chama mediúnica, talvez você já tenha ouvido falar acerca desse nome. Uma reunião mediúnica seria uma
reunião de um encontro com um psicólogo, como a gente tem na Terra, que a gente se encontra com um psicólogo e que lá você abre o seu coração no sentido de que ele te ajude a se reconduzir, a colocar a sua vida dentro de um prumo que naquele instante está fora de prumo. Reunião mediúnica seria isso, só que com o espírito, que é um espírito, que é um irmão, que continua vivo, só que numa dimensão diferente que os nossos olhos não enxergam. Eu, Sandra, agora me encontro aqui falando com vocês. Se de repente, essa noite, eu for dormir e não despertar para o corpo de matéria, vocês não vão me ver mais fisicamente, mas eu vou continuar viva, só que em outra dimensão, que os nossos olhos não enxergam, mas que ali vou permanecer. Então, a reunião mediúnica recebe esses espíritos para um diálogo. Essa especificamente, essa história tem por título Loucura e Resgate. Eu vou falar um pouquinho a respeito dela. Ela aconteceu numa reunião que se deu há 67 anos atrás, no estado de Minas Gerais, na cidade de Pedro Leopoldo. Era uma instituição espírita, o Centro Espírita Bem. Lá se encontrava Chico, numa mesa com os outros médiuns, quando o espírito começou a falar através do Chico. É como se eu estivesse falando, o espírito vem, começa a conversar, falar um pouco da sua história, ali estava sendo gravada, depois virou um livro. Foi no dia 26 de abril, no ano de 1956. O espírito se chama Raimundo Teixeira. Raimundo Teixeira começou a falar por meio do Chico e contar um pouquinho da sua história. Ele contou que ele estava trazendo consigo muitas dores e muitas angústias, mas ao mesmo tempo estava profundamente agradecido, porque aquele templo haviam recebido, haviam dado instrução e os mentores sugeriram de que ele ali se postasse e trouxesse um pouquinho da sua história para as pessoas presentes, para que servissem de espelhamento, para que servisse de diretriz, para que com o exemplo do outro, como muitas vezes a gente faz na vida, a gente ouvindo, vendo a história do outro, nos serve de aprendizado, que você diz, olha, isso foi legal, isso não foi, isso eu quero fazer diferente, olha, eu estou tendo atitudes assim, mas eu vou mudar depois dessa vivência. Foi assim que Raimundo Teixeira trouxe o seu verbo. Ele foi um personagem que viveu uma prova bastante aflitiva na sua última experiência na encarnação, na sua última experiência na Terra, pois que ele tinha trazido consigo a alienação mental. E é dentro disso que Raimundo Teixeira conta um pouquinho da sua história. Ele diz que na sua última rumagem pela Terra, ele viveu momentos profundamente difíceis, momentos muito dolorosos, teve uma existência de muitas privações, mas acima de tudo, de muita doença, de muito problema na matéria, de muita alucinação. Raimundo Teixeira, na sua última existência, na sua última romagem na Terra, que era o que ele começou a contar um pouco da sua experiência, desde criança, naquela reencarnação, desde criança, ele trazia comportamentos muito diferentes, que ninguém conseguia explicar. A medicina falou para os pais dele, desde muito pequeno, que Raimundo Teixeira era um personagem que carregava consigo desde muito pequeno todas as características de alguém esquizofrênico. Ele foi crescendo, vivendo experiências dolorosas, comportamentos que ele não conseguia entender, que ele não conseguia discernir, foi crescendo, todos em volta dele sentiam medo, porque ele tinha um comportamento que as pessoas não conseguiam explicar. E que a medicina, por mais que aplicasse todo o conhecimento da época, não conseguia auxiliar. Raimundo Teixeira foi crescendo, tornou-se adolescente, as pessoas em volta dele muito assustadas, sem saber o que fazer com aquela pessoa. E quando ele ficou maior de idade,
assim que completou os 18 anos, ele foi internado num sanatório. Ninguém sabia o que fazer, a medicina não sabia explicar, a família não conseguia conviver com ele. Ele tinha uma postura tão estranha que agredia verbalmente todos os que conviviam ao lado dele. Sejam os parentes mais próximos, os colegas, amigos não, porque ele não conseguia fazer amigos com tantos problemas de vida, com aquela deficiência, com aquela coisa que ele não conseguia controlar. As pessoas chegavam perto, ele agredia, se fosse possível, fisicamente, mas sempre moralmente. Era aquela pessoa absolutamente inconveniente e que todos tinham medo de ter por perto, porque sabiam que em algum momento ele ia agredir. Esse comportamento que ele tinha, que ele no seu íntimo sofria profundamente por se portar daquela forma, mas Raimundo Teixeira não conseguia controlar. Até que todas as pessoas se afastaram por falta de opção de perto dele, ele maior de idade, colocaram no sanatório. Ali, a vida dele, que até então tinha sido dura, porque ele viveu todos os tipos de testes até entrar no sanatório. Apanhar, todo tipo de forma de violência que as pessoas imaginavam e que a medicina dizia foi aplicada em Raimundo Teixeira, mas nada funcionava. Ao adentrar no sanatório, a sua vida, que até então era difícil, tornou-se ainda infinitamente mais. Porque tudo aquilo que a gente ouve de testes e de experiências que na época se faziam em sanatórios, todas aquelas foram aplicadas em Raimundo Teixeira. Camisa de força, eletrochoque, todo tipo de experiências que se possa imaginar faziam com ele. Nada trazia retorno. Nada representava absolutamente um fio de melhora no estado de saúde dele. Faziam as experiências com os tratamentos médicos, que eram absurdamente violentos. Mas, ainda mais que isso, uma grande dor que ele sentia é quando saía toda a equipe médica e ele ficava sob os cuidados de um ou de outro enfermeiro. Por quê? Por conta da postura que ele tinha com todo mundo, ele apanhava muito da equipe médica. Ele sofria muitas agressões por conta das agressões que ele fazia com as pessoas quando eles estavam a sós com ele, devolviam. E assim, ele viveu por muito tempo naquele ambiente. Assim, a saúde dele só piorava diante daquelas experiências e diante daquelas violências. Não recebia visita porque a família inteira se afastou e a equipe médica achou que era de bom senso que ninguém o visitasse. Tamanho era o grau da doença que ele tinha, que também ninguém conseguia definir. Viviam fazendo experiências, mas não conseguiam definir o porquê daquilo. Até que com o passar do tempo, sem assistência de ninguém, naquele quarto dentro de um sanatório, Raimundo Teixeira, depois de algumas décadas lá internado, viu o seu corpo esvair-se e, enfim, retornou à pátria espiritual. Naquela vivência, na experiência dele na carne, nesse seu período de vida, ele contava que ele ouvia vozes extremamente desesperadoras. Ele ouvia vozes de pessoas que o acusavam. Ele ouvia vozes de pessoas dizendo que ele merecia tudo aquilo que ele estava vivendo e muito mais. Só que uma coisa que era muito interessante e que Raimundo Teixeira contou nesse dia, que mesmo quando ele sofria todos os tipos de violência, mesmo quando ele implorava que o matassem porque já não aguentava mais tanto sofrimento, ainda ali, ele, no seu íntimo, ele dizia: eu mereço tudo isso. Eu mereço essas dores. Eu mereço esse flagelamento. Eu mereço essa violência. Em alguma medida, no seu íntimo, ele sentia uma culpa tão grande que achava que merecia. Ele não conseguia justificar, não conseguia verbalizar. Mas lá no íntimo ele tinha esse sentimento. Até que ele desencarnou e soube que tinha desencarnado e retornado ao plano espiritual.
Lá chegando, as suas dores que eram atrozes no campo da matéria se potencializaram no campo espiritual. Por quê? Aqueles seres que até então Raimundo Teixeira só ouvia as suas vozes, em alguma medida sentia a sua presença, agora sem o corpo de matéria, ele os via no tete a tete. E nesse tete a tete, esses irmãos foram mostrando para ele, dizendo para ele quem ele era. E ele foi relembrando. No plano espiritual, ele entrou em prece e começou a pedir ajuda, começou a pedir assistência e começou a pedir a misericórdia divina. Por quê? Ele queria entender o que havia acontecido para ele passar por tudo aquilo. Ele dizia a Deus que no íntimo ele sabia que tinha cometido erros, mas ele não conseguia dizer quais eram. Ele sabia que ele dizia que merecia passar por aquilo, mas ele não conseguia entender o porquê. Ele não conseguia uma justificativa plausível para aquele sentimento de merecimento com as atitudes que ele havia tido. E aí, a misericórdia divina, através de mentores amigos, buscou e mostrou para ele o que acontecia. Raimundo Teixeira, no meio daquelas vivências, no meio daquele sentimento de culpa, no meio daquelas angústias que ele tinha consigo, ele foi recobrando a memória, foi voltando um pouquinho mais. Ele foi relembrando da sua existência antes da última encarnação, ainda no plano espiritual. Ele lembrou que lá ele vivendo, tinham centenas de espíritos revoltosos e angustiados com ele, que andavam no seu derredor e com muita raiva dele. A sua memória foi sendo recobrada, voltou um tantinho mais. E aí, ele viu um homem encarnado, poderoso, e que trazia consigo a ortoga da justiça. Ou seja, Raimundo Teixeira lá atrás havia sido um grande juiz de direito, poderoso, rico e com todas as facilidades que todo o poder da terra pode dar na mão de uma pessoa. Naquela existência, ele tinha, com seu mérito, com seu estudo, com a sua dedicação, conseguido chegar ao cargo de juiz. Chegou aos mais elevados pontos da área de juiz. E como tal, ele naquele período não lembrava, não tinha a preocupação de ver que o cargo de juiz trazia consigo uma grande responsabilidade, de fazer com que a justiça fosse feita de forma equitativa para todos. Raimundo Teixeira, naquela época, se vendia para os poderosos. E nesse vender-se, ele destruiu muitas famílias. Nesse vender-se, ele destruiu lares, cometeu profundas injustiças, sabendo que eram injustas, mas aquilo tinha muito dinheiro em volta, beneficiava grandes políticos. Assim ele foi caminhando, assim ele foi se vendendo, e assim ele levou aquela existência no campo da matéria. Entretanto, aqueles irmãos que tiveram suas vidas destruídas por conta da atitude de Raimundo Teixeira e que não conseguiram perdoá-lo, estavam aguardando por ele no além-túmulo. Porque a nossa reencarnação, ela tem um dia de chegada, mas também tem um dia de retorno. E esses irmãos, sabendo que um dia ele retornaria, ficavam lá esperando por ele. Por quê? Na hora que ele voltasse, iria se deparar com eles pro ajuste de contas. Assim, Raimundo Teixeira dizia na sua fala: não encontrei nenhum livro escrito, mas a minha consciência tinha tudo registrado. Enganei a muitos, ludibriei a justiça, ludibriei o poder público, mas não consegui ludibriar a grande justiça divina. E assim, cada atitude cometida estava gravado, estava registrado. Eu acho que a minha história possa somar com a vida de alguma forma com a vida de vocês, mas eu gostaria de dizer-lhes que tenham cuidado e responsabilidade com cada atitude do dia a dia, porque a gente vai se reencontrar com elas em algum momento.
E assim, ele se despedia, agradecido pela chance de ali estar, agradecido pela assistência que estava tendo e dizendo que estava se preparando no plano espiritual para reencarnar. Por quê? Aquela vivência que ele viveu como alienado mental era só a primeira de muitas que ele precisaria viver para se reajustar com todos aqueles que ele desequilibrou. Sabe por quê, meus amigos? A mão que destrói é a mesma que hoje está aqui procurando reconstruir. Todas as atitudes que a gente tem, elas ficam impregnadas na vida. Por isso que a gente iniciou dizendo, para que a gente se trabalhe no sentido de a todos os dias fazer o melhor que a gente possa. Que todos os dias a gente se pergunte se fizemos todo o bem que poderíamos. Se não fizemos, amanhã faça uma prece, peça por você, peça por aquele seu dissabor. A gente deve orar para quem a gente ama, mas igualmente para quem a gente não ama. Por quê? A nossa percepção é de que aquele canalha não vale nada. Mas será? Será que se alguém estiver olhando de fora, o grande problema, será que não sou eu? Então não pergunte, não faça pergunta. Não queira entender quem é que está certo e quem é que está errado. Procure perdoar. O perdão tem que sair da gente. A gente tem que perdoar. Hoje na preleção, a Karen trouxe uma fala muito interessante que dizia assim: eu não tenho nenhum tipo de poder sobre o sentimento do outro para comigo, mas eu tenho poder sobre o meu sentimento para com o outro. Se a pessoa não gosta de você, procure saber por quê e busque se melhorar. Se você não encontrar resposta, ou se não se justificar, porque às vezes a pessoa não gosta da gente porque nos olha e nos enxerga de um tamanho que a gente sabe que não tem, mas o outro tem uma visão distorcida, é um direito que a pessoa tem. Faça preces por ele, não passe por perto, peça a Jesus que o ilumine e faça o possível para que nessa encarnação consigam se reconciliar, para que a gente não tenha que voltar na próxima como inimigos. Que se a amizade for nascer, que nasça agora. Vamos fazer o possível para que seja agora. Se não dá para ser no tete-a-tete, que seja por meio da prece. Se não dá para ser conversando, vamos tomar um café, que seja pegando o nome da pessoa e coloca na mesa. A espiritualidade maior vai saber as melhores decisões a tomar. E assim, o espírito Raimundo Teixeira, que viveu essa vida de um alienado mental na última encarnação, que na encarnação anterior havia sido um grande juiz de justiça, se despede e diz: vou voltar à Terra. Vou voltar por muitas vezes, porque todos aqueles que eu destruí, que eu desarmonizei, desestabilizei, vou precisar encontrá-los na Terra, olhar frente a frente e auxiliá-los a se reconstruir. Porque na vida a gente precisa prestar conta de centil por centil das nossas atitudes. E assim, com a história Loucura e Resgate, eu encerro a fala de hoje, profundamente agradecida pelo respeito de vocês em me ouvir, profundamente agradecida porque para quem está nos ouvindo através das redes sociais, dizer que a nossa casa está sempre de portas abertas a recebê-los. Se for alguém que esteja fora de São Paulo, quando vier, venha à nossa casa. Nas nossas redes sociais tem o nosso endereço, que será imensamente bem-vindo. Essa casa está sempre de portas abertas, sempre. Peço que Jesus nos abençoe, que Maria Mãe Santíssima nos acolha, e que José de Mococa, que é o grande comandante neste templo, assista e ampare a cada um de nós. Que a paz nos acompanhe sempre. Muito obrigada.